Meus amados irmãos, o relato que está diante de nós é um relato que, ao mesmo tempo, eu li bastante essa semana, ao mesmo tempo nos inspira a cooperar com a obra do Senhor, mas devia gerar em nós temor. Nós estamos diante de um Deus que é amor, totalmente. Ele expressa isso no seu Filho, ele expressa isso quando nos criou, ele expressa isso absolutamente quando cuida das nossas vidas como um pai que sabe a boa dádiva aos seus filhos. Mas o texto de hoje mostra também que o nosso Deus é um Deus justo, um Deus santo, um Deus puro e que não brinca com o pecado. Meus irmãos, eu queria convidar vocês nessa manhã a observar que o relato que Lucas faz desses dois episódios é para colocar diante de nós um contraste muito claro. O que nós devemos ser, pessoas generosas que cooperam com a obra do Senhor, e o que nós não devemos ser, pessoas mentirosas, que agem de fachada, que tentam encobrir o que realmente são. Esse é um contraste posto pelo texto. A estrutura literária de Lucas aponta para isso. Ele faz um segundo relato como andava a comunidade, em Atos 4, 32 ao 35, mostrando que a comunidade ia bem, que era obra do Espírito Santo, que ela tinha crescido, que todos tinham tudo em comum. Ele fala de generosidade, mas depois ele mostra para nós que essa comunidade não é perfeita. Por isso que todas as vezes que alguém diz assim, vamos ser como a igreja primitiva, aí eu penso, ele está se referindo ao quê? Ao poder do Espírito Santo nessa comunidade? Ok, é isso que a gente espera. Mas todos os atos da igreja primitiva, eis aqui um ato da igreja primitiva que a gente não pode imitar. É o comportamento de Ananias e Safira. Eis outra igreja que a gente não pode imitar o comportamento deles. 1 Coríntios. Divisão entre eles, líderes querendo ser mais um do que o outro. Vocês entendem? Então, é por esses motivos que a gente diz que a igreja primitiva, ela não é um modelo perfeito, existe nela pecado, apesar da obra avivadora, poderosa do Espírito Santo no meio dela. Então, vamos ao texto. O primeiro exemplo que é nos dado é o exemplo de Barnabé. Veja o verso 36 e 37 da sua Bíblia. José, o nome dele era José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Algumas versões, a minha aqui da área tem filho de exortação, a NVI diz filho de encorajamento, tá certo? E outras versões diz filhos da consolação. Então eu citei as três possibilidades de tradução. Filho de exortação, filho da consolação, filho do encorajamento. Ele era um levita, ele era da tribo de Levi, natural de Chipre, uma ilha no Mediterrâneo, que ficava muito bem localizada. Por isso que Paulo se junta com Barnabé depois, e ele vai fazer as viagens missionárias, e a primeira viagem missionária ele passa justamente por Chipre. Não é porque Barnabé está com saudade de casa e quer visitar os parentes. Não, é porque o Chipre é colocado numa posição que ele pode atingir a Ásia, a África e o leste europeu. É uma ilha no mar Mediterrâneo que é muito estratégica. E Lucas não está dizendo de onde Barnabé é, simplesmente para introduzir Barnabé, mas para dizer também para nós que as missões passavam por este homem. Então era um homem que era da tribo de Levi. Lembre-se, os levitas não possuíram herança. Eles dependiam das outras tribos para sustentá-los, ok? Mas só que na divisão das terras, os levitas receberam campos. E talvez esse era o único campo de que Barnabé tinha direito na vida. Então, o texto não diz que Barnabé era um homem rico e poderoso. Era um levita. Levita se sobrevivia das outras tribos praticamente. E o que ele recebeu foi uma herança do Antigo Testamento, um campozinho só. E provavelmente é esse campo que ele está colocando à disposição da igreja. Então, não era um cara abastado. Ah, ele fez isso porque ele tinha muito. Provavelmente não. Um levita não era um homem rico. Então, o texto está dando informações para nós, para que a gente possa entender absolutamente que esse Barnabé era um homem servo de Deus, que ia fazer a missão, por isso que é citado Chipre, e porque também ele não tinha tantas posses assim. Como que tivesse um campo
vendeu, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Veja que o apóstolo Lucas mostra o relato de como isso aconteceu. Então, ele vende, ele mostra a sua generosidade como um fruto de um coração sincero e não apenas de aparência. Não é à toa que o seu nome é consolação, não é à toa que o seu nome é encorajamento. Veja, ele não tinha esse nome. Os apóstolos deram esse nome. Veja o verso 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé. Bar é filho, se lembra de Bar Jonas, filho de Jonas, quando Jesus se referiu. Bar é filho, Nabé, talvez uma corruptela de profeta do Antigo Testamento, mas a ideia é que ele traga consolação, ele traga ânimo e incentivo, não somente a sua atitude, mas provavelmente pela sua personalidade. Quando esses nomes eram dados a alguém, estava expressando a sua personalidade. Barnabé era um cara não apenas simples, levita, que não tinha tantas posses assim, mas um coração cheio por fazer a vontade do Senhor, mas ele era um cara que incentivava as outras pessoas, consolava as pessoas, e isso é um dom maravilhoso. Um dom da consolação, o dom do incentivo, o dom de dizendo assim, nós estamos juntos, vamos caminhar de fato, de verdade. Isso é muito importante, você está cercado de pessoas que possam te ajudar a caminhar. A gente quer que dentro da nossa igreja isso aconteça de verdade, não apenas de estamos juntos, daquela frase que a gente costumou-se a dizer, mas estamos juntos de verdade. Então, o exemplo positivo de Barnabé deve nos inspirar a continuar servindo ao Senhor. Então, algumas aplicações para nós nesse primeiro ponto. Primeiro, que a generosidade é marca da igreja cheia do Espírito Santo. Ninguém pode fazer o que Barnabé fez sem a ação do Espírito nele. Porque, matematicamente, a gente costuma se mover nessa vida, e principalmente sobre os conceitos e as pressões deste mundo materialista que a gente vive, a gente costuma se mover por planejamento, por matemática financeira, inteligência financeira, são os termos de hoje. Faça a planilha, faça isso, faça aquilo outro, só gasta até 70%, 20% você guarda para médico, 10% tem que ser a sua reserva. Então, todo mundo fica em cima de programação, matemática. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não sou contra planejamento financeiro de ordem alguma. Mas eu quero dizer para você, quando o Espírito Santo nos enche, a matemática do Espírito é diferente. A matemática do Espírito é dar para receber. Essa é a matemática de Jesus. Se Barnabé fosse, peraí, eu só tenho um terreno, eu só tenho um campo, como é que eu vou dar isso para a missão? Não tem lógica. Quando meus filhos crescerem e quiserem uma casa para morar, eles vão morar onde? Quando eu estiver em aperto, o que é que eu tenho para vender para me socorrer? Nada. Barnabé podia ter essa lógica. E quem é que iria recriminar Barnabé nos nossos dias? Quem ia dizer que ele estava errado? Mas o que me impressiona é que alguém faz essa suposta loucura de abrir mão de tudo que é seu generosamente. Somente as pessoas que estão cheias do Espírito Santo podem fazer isso. E a gente vai acompanhar a trajetória de Barnabé, nós vamos chegar lá no final. E o texto não vai mostrar, depois de muitos anos, que ele passou algum tipo de necessidade. Pelo contrário, continuou fazendo a obra do Senhor. Porque aqueles que estão com o coração voltados à contribuição do reino, o Senhor sustenta, o Senhor provê. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é promessa. Isso não é princípio, isso é promessa da parte de Jesus. Quais eram as coisas que nos seriam acrescentadas? Comer, beber e vestir, dentro do contexto de Mateus 6, a partir do verso 25. O texto que eu citei, o 34, de Jesus, dizendo: vejam lírios dos campos como é que eles vestem, nem Salomão se vestiu como eles. Vejam os pássaros do céu, onde é que eles juntam? Qual é o celeiro dos pássaros? Eles têm um celeiro, eles têm um silo que eles botam lá os grãos? Não, mas o Pai Celestial de vocês sustenta. Vocês não são maior do que o pássaro e o lírio, não? Vocês são representação minha? Vocês são o meu povo? Vocês são aqueles que eu tenho uma aliança? Por que então o recurso de vocês não pode abençoar o meu reino para que eu possa abençoar o sustento de vocês? Qual é o problema da dinâmica desse tipo? A dinâmica é totalmente ruim quando nós, meus irmãos, ficamos presos à matemática desse mundo.
Quando a gente fica preso às pressões que esse mundo bota de padrão, das roupas que a gente tem que ter, dos carros que a gente tem que ter, dos lugares que a gente tem que visitar, das bebidas que a gente tem que experimentar, das coisas boas que a gente tem que desfrutar. Então esse padrão vai sendo cada vez mais elevado e a gente diz assim, olha, nessa área aqui, desta parte, cuido eu, e a gente não se submete ao Senhor isso. Barnabé é um exemplo positivo demais disso, porque não é sobre quantidade que a gente doa, mas é sobre sinceridade de coração. Vocês jamais me verão, e certamente o conselho da nossa igreja, questionando o quanto vocês dão ou deixam de dar. Vocês não vêem essa política aqui, já faz quase 2 anos que aqui a gente está. E nunca vocês foram cobrados por dízimos e ofertas, nunca. Mas a gente precisa ensinar a vocês, e é bíblico isso, que o dinheiro de vocês, aquilo que está sob o domínio de vocês, não é de vocês, é do Senhor. Vocês são apenas mordomos. E na hora que vocês reterem isso mais do que vocês devem, Deus não abençoará a vida de vocês. E aqui não é evangelho da prosperidade, não. Aqui é o evangelho puro e simples do Senhor Jesus Cristo. Dê o que você pode dar, mas dê com alegria, dê com interesse de coração, sabendo que o Senhor se agrada daqueles que têm o coração sinceros, porque não é a ver com quantidade. Tem muita gente que dá muito, mas sem sinceridade nenhuma diante do Senhor. Não é isso que o texto nos diz. Então, observemos o exemplo positivo de Barnabé. Agora vem o exemplo negativo. Nós temos um exemplo positivo na estrutura do texto, de 36 e 37 do capítulo 4. Agora, do verso 1 ao verso 4, nós temos um exemplo de negativo, como você não deve fazer. Observe, do verso 1 ao verso 4. Entretanto, todavia, mais, particular adversativa, o que demonstra que Lucas está escrevendo em contraste. A primeira palavra do capítulo 5 é entretanto, e significa um contraste. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Veja, eu acho interessante observar como a escritura ela é minuciosa. Você tem que ler com atenção, com calma. Como é que é dito aqui? Ele vendeu uma propriedade. Isso supostamente, pode ser que ele tinha mais de uma. Não é dito quem era Ananias, quem era Safira. Não é dito se eles eram empresários, se eles eram latifundiários, se eles vendiam terra, se não vendiam, se eles tinham muito ou tinham pouco. O texto não diz isso, e eu não quero forçar o texto a dizer o que ele não diz. Mas é curioso que Lucas coloca, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Mas um pouquinho antes, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. E eles resolveram fazer um acordo. Vamos reter um pouco, vamos fazer o seguinte, diga que o preço do campo foi X. Eu e vocês não... A gente tem que ajustar o discurso aqui para a gente não ser pego na mentira lá na frente. E beleza. E eles ajustaram o discurso, fizeram um acordo, retiveram parte do preço. Supomos que o preço da terra era 100 mil. Eles disseram é 80 e ficaram com 20, supostamente aqui, para a gente ter uma noção de números. E aí o que acontece? Eles retêm esse valor e vão e depositam o resto no pé dos apóstolos. Mas aí vem um fator surpresa. Eu pergunto a você nesse texto, quem revelou a Pedro que eles tinham vendido por um preço menor? Quem revelou? Sabe qual é o nosso problema? A gente não entende a dinâmica do Espírito. A gente acha que a gente pode mentir ao Espírito Santo e está tudo bem. A gente acha que a gente pode mentir a outra parte do corpo e que está tudo certo. Ei, o Espírito sabe, ouve e sabe o que você está fazendo. A gente fica dentro de casa com as nossas maquinações na cabeça, cheio de planos,
para ter vantagem em cima do outro, e como o Espírito Santo não estivesse lá, né, queridão? Com você, ouvindo as conversas com a sua esposa, com seus filhos, ouvindo a conversa interna sua mesmo com você mesmo, que você não tem coragem nem de conversar com a esposa sobre isso. Ei, o Espírito sabe de tudo. O Espírito vê tudo, o Espírito escuta tudo, o Espírito Santo de Deus prescruta o seu coração no mais íntimo do seu ser. Eu não conheço você como ele conhece, mas o Espírito sabe. Veja o que diz o verso 3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás, porque não pode ser outra coisa, só Satanás faz um negócio desse. Por que encheu Satanás seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Por que você fez isso? Alguém pode dizer assim, ô pastor, não tem a possibilidade de alguém ter ouvido a conversa e vindo e trazido a notícia para Pedro? O texto não aponta que ninguém estava na conversa do acordo entre Ananias e Safira. Primeiro ponto. Não tem isso no texto. Ah, mas isso não estava à luz de Lucas. Ok. Mas mesmo supondo que alguém estava Olha, tinha que alguém estar no momento certo, na hora certa, ouvindo a conversa no pé da parede de porta lá de Ananias e Safira. Vamos dizer que alguém estivesse lá. Quem é que faz essa pessoa vir até Pedro? Sabe por que eu não acredito que isso tenha acontecido? Porque Pedro diz assim diretamente, por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Eles mentiram àquele que tinha revelado a Pedro. Por que Pedro não diz, olha, eu soube de que vocês vieram, que vocês estavam conversando lá e alguém veio me dizer. Pedro diz, vocês mentiram diretamente ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Veja, ele faz em termos de pergunta. Olha o verso 4. Conservando, porventura, não seria teu? Quem é que está pedindo para... Quem é que está botando um revólver na sua cabeça para você vender alguma coisa e dar à igreja? É isso que Pedro está dizendo. Você faz por voluntariedade, por generosidade. Você faz porque você ama o Senhor. Você entrega os seus dízimos, a sua oferta na igreja, porque você quer ver a obra do Senhor aumentando, não é porque o pastor tem que melhorar de vida ou alguma coisa do tipo. Você faz por amor à obra. Pedro está dizendo isso. Pedro está dizendo assim, não era teu. E quem pediu para você vender? Ninguém pediu. E veja, Pedro vai além. Então Pedro diz, por que encheu Satanás e conservando, porventura não seria teu? Ok, olha a segunda pergunta de Pedro. E vendido, se você estivesse vendido, não estaria em teu poder, não é teu, mesmo que o campo está lá físico, é seu. Você vende, o dinheiro é seu. Ninguém está te exigindo nada. Pedro está dizendo assim, quem foi lá botar o revólver na cabeça de vocês para vocês trazerem tudo para a igreja? Quem foi? Eu não fui. Era de vocês. Eis a diferença, mais uma vez aproveito, eis a diferença do suposto comunismo, de ideologia sociológica, diferente daqui. Em ideologias sociológicas, o governo toma conta da propriedade particular. Se apropria. Às vezes toma força. Aqui não. Aqui é generosidade. Não quer dar? Ninguém vai te cobrar por isso. E sabe qual é o problema disso? É que você vai desfrutar da mesma maneira. Agora, sabe qual o problema para você? A falta de privilégio de você ver a obra do Senhor crescendo por causa também do seu esforço. Isso é privilégio. Você não dá e você ouve o sermão todo domingo. Você não dá e você escuta a música todo domingo. Você não dá e às vezes você almoça todo domingo. Você não dá e você continua sendo beneficiado pela graça do reino. Ninguém está te cobrando nada. Ninguém está com um revólver na sua cabeça. É isso que Pedro está dizendo aqui. Por que vocês resolveram fazer isso? Alguém está impulsionando vocês a fazer? Faça livremente. Faça espontaneamente. E ele continua. Como, pois, assentaste
no teu coração esse desígnio. Como é que vocês permitiram que a falsa generosidade, é o tema de hoje, falsa generosidade e o juízo de Deus, como é que vocês permitiram engembrar, montar uma estratégia para mostrar que vocês são bons, para vocês fazer fita no meio do povo, para que todo mundo veja a quantidade que vocês deram, Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês permitem isso? Como é que vocês deixam isso assentar no coração de vocês? Vocês vêm aqui e mentem na cara da gente. Vocês estão pensando o quê? Essa é a pergunta de Pedro. Vocês estão pensando que estão enganando a quem? A mim. Não é a mim que vocês estão enganando. Vocês não estão enganando a igreja. Vocês estão mentindo a Deus. Veja o que Pedro diz. Não mentistes aos homens. Vocês não mentiram a mim. Vocês não mentiram aos apóstolos. Vocês não mentiram à igreja. Vocês estão mentindo para Deus. Isso é fachada. Isso é falsidade. Isso é falsa generosidade. E Deus sabe disso. Então veja. Percebemos que a igreja, como instituição, ela deve contribuir financeiramente. O seu dinheiro é um fator, ou são fatores que mostram que você está comprometido com a obra. Eu tenho conversado com os nossos irmãos do conselho e aqueles que estão mais próximos da nossa liderança. Eu conversava isso na mesa, na época da mesa, conversava bastante. Eu dizia o seguinte, gente, quem não está comprometido com tempo e dinheiro não está no projeto. Quer ver uma coisa? O cara dá todo o tempo dele, está aqui, não falta, está sempre disponível para um serviço, barará, barará, beleza. Mas quando chega na parte financeira, ele não tem nada para doar. Nada para dar. Esse cara não está no projeto. E o outro lado, a mesma coisa. Não tenho tempo, não vou, mas está aqui minha contribuição. Você também não está no projeto. Isso é longo prazo, isso é curto prazo. Logo, logo você vai desistir. Quando a gente não quer se comprometer com alguma coisa, o que é que a gente faz? A gente dá uma oferta logo. Tome. Não é? Tome. Porque a gente não quer se comprometer. A gente quer logo se livrar. E a gente paga o preço para se livrar. Mas quem está comprometido dá tempo e finança. Aqui está o princípio de contribuição. Você contribui generosamente por causa da obra do Espírito faz em você, porque você quer ver a obra do Espírito acontecendo na vida de outras pessoas. Você não contribui financeiramente para que ninguém enriqueça ilicitamente. Agora, todo trabalhador é digno do seu salário. Se nós tivermos funcionários aqui na igreja, precisamos pagá-los adequadamente. E talvez de forma até melhor do que qualquer outra instituição. Para a gente dar testemunho. Muito bem. Agora, não é esse o objetivo, enriquecer ninguém. O objetivo é ver a obra do Senhor ampliando e avançando. Então, cuidado para a gente não mentir para nós mesmos. Aí eu estou dentro, mas não dou meu tempo, não dou minha finança, eu estou dentro, mas não conta comigo não. Eu estou dentro, mas não posso cooperar financeiramente. Eu estou dentro, mas não posso estar aqui não, presente não. Então você não está. Simplesmente você não está. Você acha que está, logo, logo você vai parar. Então Pedro diz, não mentisse aos homens, mas a Deus. É a afirmação clara que o Espírito Santo é Deus. A gente não pode perder isso de vista. O Espírito Santo é Deus, não é uma força qualquer. E como Deus, ele conhece todas as coisas, ele é onipresente, onipotente e sabe de todas as coisas. Certo? A gente não pode absolutamente perder isso de vista. Então, cuidado com os acordos que a gente faz, meus irmãos. A gente, às vezes, está fazendo acordo para pecar. Como é que você faz um acordo para pecar? Ananias e Safira, obra de Satanás, diz Pedro, fizeram um acordo, assentaram no seu coração a ideia de pecar. E, às vezes, a gente está fazendo acordos para pecar. Como é que pode uma coisa dessa? Nós precisamos nos livrar disso, meus irmãos. Cuidado com a hipocrisia. Buscar reconhecimento humano ao invés de aprovação de Deus. Eu desconfio muito que o que Ananias e Safira botou era uma quantidade muito gorda. Por quê? Porque geralmente, quando você quer aparecer e não quer servir ao Espírito, você mostra seu grande poder financeiro, suas grandes obras. Então veja, se eles não quisessem doar, por que então venderam o campo? Ficava para eles. Se tivesse vendido, botava o dinheiro do bolso, acabou. Mas por que eles chegam aí?
aqui meu depósito. Muito provavelmente, por causa do seu coração, que queria aparecer-se para os homens. E é por isso que a gente faz, às vezes, mentira, hipocrisia diante de Deus, porque a gente quer se apresentar grande diante dos homens. A gente quer aparecer, quer que todo mundo fale da gente. E Deus está vendo tudo isso. A igreja precisa vigiar para não transformar a fé em espetáculo de performance. A igreja, vou repetir de novo a frase, a igreja precisa vigiar para não transformar a fé em espetáculo ou uma performance. A fé não é um espetáculo. A fé não é para ser apresentada como um grande show, um mega espetáculo. A fé é simples, singela, mais pura, sólida, constante, que suporta as agruras e as lutas desta vida. A fé verdadeira lhe fortalece e não te enfraquece. A fé verdadeira, ela talvez não vai te dar nunca fama, carreira grande ou exposição entre os homens, mas você sempre terá autoridade para falar no meio da igreja. Isso é fé verdadeira. A igreja irá ouvir um homem ou uma mulher que tem uma fé sincera e sólida, porque eles terão autoridade sobre a vida dos outros. Esse é o grande projeto de vida que a gente tem que abraçar. E em último lugar, depois do exemplo positivo de Barnabé, o exemplo negativo de Ananias e Safira, aí vem uma coisa que ninguém esperava. Pelo menos Ananias e Safira, não mesmo. O juízo da parte de Deus. Ouça o verso 5 até o verso 11. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, Safira, não sabendo o que acontecera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Observe. Pedro vai pegá-la na mentira? E Pedro dá a chance também, e o Espírito também dá a chance dela se arrepender. Às vezes a gente não observa isso no texto. Ela teve a chance de arrependimento. Porque o marido saiu, dizendo que ia entregar as coisas ao apóstolo, demorou 3 horas, ela certamente disse, opa, deve ter alguma coisa errada, vou lá, vou saber. Quando ela chega, Pedro diz a ela, me diga uma coisa. Não há nenhum despertar na mente dessa mulher, né? Ou pelo menos o Espírito parece não ter deixado ela no próprio pecado, abandonado ela naquela hora, para ela entender a gravidade do seu pecado. Porque não há Peraí, por que ele está me perguntando se eu vendi por tanto? Meu marido não está? Será que ele já descobriu? Não, veja a resposta dela. Sim, portanto. Sim, com certeza. Foi por esse valor mesmo. Ela estava acordada com o marido em casa. Então também ela teve medo de que Pedro tivesse perguntado ao marido e tivesse ouvido uma resposta e ela dá outra. E ela mente de novo. Ela diz sim, com certeza. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo? De novo, não foi a mim que vocês mentem, não é a mim, não é a igreja, é o Espírito Santo de Deus. Por que você fez isso, minha filha? Eis aí a porta, os pés de que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-lhe morta e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Tem gente que não gosta desse texto, porque parece ser, para muitas pessoas, parece se tratar de um Deus muito vingativo, um juízo muito pesado. Tem muita gente que gosta dos evangelhos, de Cristo, não é? De tudo que aparece Cristo. O liberalismo teológico, a neo-ortodoxia, ama os evangelhos, porque diz que é ali que está o coração da mensagem. Deixa eu dizer uma coisa, Atos dos Apóstolos, para mim, é inspirado. Atos dos Apóstolos foi escrito por alguém que escreveu um evangelho, que é Lucas.
Atos dos Apóstolos é escrito para que a gente entenda como igreja nós devemos nos comportar. Não escolhi à toa a exposição de Atos dos Apóstolos, porque aqui é mensagem prática o tempo todo de como a gente tem que ser e o que a gente tem que fazer. Então, na hora que chega a parte do juízo, eu não vou omitir que isso é bíblico. Na hora que chega a parte do juízo, eu não vou aliviar a mensagem, porque eu tenho que agradar vocês ou a mim. Não, aqui é juízo de Deus. Lembre-se, o Senhor julga o seu povo, sim. Tanto Ananias quanto Safira caem mortos após a confrontação do seu pecado. O efeito é imediato, grande temor, porque Deus julga o seu povo para manter o seu povo temente a Ele. O juízo foi exemplar. O juízo foi para preservar a pureza da comunidade. Quer exemplos de como Deus julgou o seu povo? Deus julga o seu povo desde o Antigo Testamento até os nossos dias de hoje. É juízo. Deus é amor, é misericordioso, enviou o seu filho, ok, mas ele não compactua com o pecado, ele não dialoga com o pecado, ele não senta na roda dos escarnecedores para ficar de boa com eles. Ele não faz isso. Observe, lembre-se de toda a trajetória de Israel. Israel foi para cativeiro. Deus mandou um povo ímpio como os assírios, liderado por Ciro, um povo de grande piedade, que Abacuque enlouqueceu. Abacuque disse assim, eu não estou entendendo mais nada que Deus está fazendo. Abacuque disse, espera aí, um Deus santo pegando os ímpios para julgar o seu povo que é santo? Que loucura é essa, Deus? Deus disse, é isso mesmo. Que eu vou fazer? É o justo, tem que viver somente pela fé em mim. Mas ele tem que me obedecer. Mandou o seu povo para o cativeiro. Vocês se lembram do caso de Acã? Acã mentiu. Acã escondeu debaixo das coisas dele aquilo que era sacrificado após os ídolos, quando na batalha de Jericó. Deus disse, não pega nada. Acã pegou e escondeu. O que aconteceu com Acã? Deus julgou Acã. Ele e toda a sua casa. Aí você diz, é um juízo muito pesado. Mas ninguém vê que Acã fez morrer 36 pais de família. Numa guerra, quando a guerra é santa, nenhum do exército do povo do Senhor morre. Esse conceito besterol do islamismo aí de guerra santa é bobeira, morre todo mundo. Nas guerras santas do Velho Testamento, quando Deus estava na batalha, nenhum do exército do seu povo morria. Na batalha contra Ais morreu 36 por causa da mentira de Acã. Diz o texto. Então, observe, Deus não brinca em serviço, ele julga o próprio povo dele. O pecado de Acã fez com que ele morresse e toda a família morresse. Aí você diz assim, pastor, isso é coisa do Velho Testamento, o Deus do Velho Testamento é outro. Primeiro que sua teologia é muito ruim. É o mesmo Deus, do Antigo e do Novo. Não trocamos de Deus. É o mesmo. Segundo, deixa eu dizer os juízos do Novo Testamento para você. Primeiro, esse aqui. Isso está onde? De Ananias e Safira. No Velho? Isso era do Espírito Santo. Isso é a época do Espírito Santo. É da lei? Não. Novo Testamento. Olha aqui Deus julgando o seu povo. Deixa eu dizer outro juízo. Se lembra da ceia do Senhor? O apóstolo Paulo diz que Deus estava julgando porque o povo estava comendo indecentemente a ceia do Senhor. Lembra-se disso? Veja. Muitos estavam fracos e doentes, não poucos que dormem, diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versos 29 a 32. E a sede, estavam comendo a sede de modo indigno. E Paulo conclui, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Deus disciplina o seu povo. Deus disciplina o seu povo. A turma estava correndo para a ceia do Senhor, comendo de qualquer jeito. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Por isso que é muitos de vocês que estão dormindo. Sabe o que é dormir? Morrendo. Muitos de vocês estão morrendo porque vocês não se comportam direito na ceia. Isso é Novo Testamento. Hebreus capítulo 12, Novo Testamento, verso 6 e 7. O autor lembra que o Senhor corrige a quem ama, a açoita e todo filho a quem recebe. Deus bate em todo filho que recebe, Deus corrige a quem ele ama. Isso é Hebreus capítulo 12, versos 6 e 7. O julgamento de Deus sobre o seu povo é disciplina paternal e não condenação final. Ah, graças a Deus que ele nos corrige. Sabe por quê? Porque isso é amor de um pai. Você, pai e mãe,
que não está corrigindo seus filhos, você não está demonstrando amor por eles. Você está os entregando à própria sorte. Pense nisso. Então, meus irmãos, Deus leva a sério a santidade da sua igreja. Então não é à toa que de vez em quando a gente sente as disciplinas do Senhor nos corrigindo, sente mesmo. A disciplina divina, embora severa, protege o testemunho da comunidade. O temor do Senhor é saudável, impede que a graça seja travada, ou tratada, desculpe melhor, com leviandade. Nós não podemos estar sendo levianos aqui com graça barata. A graça existe, o amor existe, mas a justiça tem que ficar de pé para corrigir os nossos caminhos. Imagina o que aconteceu no meio daquela igreja. Não vamos mentir. Se nós vamos cooperar com a igreja, vamos cooperar de maneira certa. Ninguém mais, certamente, depois de Ananias e Safira, naquela comunidade, deu um dízimo ou as suas ofertas de maneira leviana. Certamente, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Veja como é que encerra o verso 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Nós estamos ouvindo a notícia desses acontecimentos. E quais são as aplicações para nós? Primeiro, sigamos o exemplo de Barnabé. Sejamos generosos verdadeiramente. Não minta, não disfarce, não contribua porque você quer ser aplaudido e abraçado pelo pastor e pelos líderes da igreja. Não, contribua porque você ama o Senhor. Contribua porque você quer ver o nome do Senhor sendo exaltado entre as nações. Contribua porque é privilégio contribuir. É graça poder ofertar. É graça poder sustentar a obra do Senhor. Segundo, por favor, não imitemos o exemplo de Ananias e Safira. A hipocrisia é fruto da carne e traz total destruição. Veja, nós não fomos chamados para ser hipócritas. Somos verdadeiros. Se temos, doamos. Se não temos, não tem problema. Não precisa você disfarçar ou querer enganar alguém. Terceiro, somos chamados à transparência. A igreja deve ser um lugar de verdade e não apenas de aparência. Nós lidamos com seriedade com o dinheiro aqui dentro. E não só com dinheiro, com vidas, com testemunho. A gente precisa tentar, meus irmãos, ser o máximo verdadeiro que a gente pode. E a última coisa, o temor do Senhor. Precisamos equilibrar a alegria quando nós estamos sendo chamados para uma vida de santidade sincera e honesta diante de Deus. Nós temos que entender que o chamado é não para a gente perder a alegria, não para que a gente viva a vida toda certinha, com paletó e gravata todo fechado, e aquela coisa carrancuda, face de sepulcro, não. A gente pode ter alegria na presença do Senhor, devemos ter. Devemos ser alegres, livres, libertos de todo o jugo do legalismo, da escravidão dos conceitos desse mundo. Nós somos chamados para a liberdade em Cristo Jesus, mas o temor do Senhor tem que nos acompanhar. O temor do Senhor não pode se apartar de nós. Porque no dia que a gente perder o temor do Senhor, nós faremos coisas como Ananias e Safira. E muito provavelmente seremos julgados pelo Senhor. Viva a vida alegre, viva solto, viva feliz. Mas não esqueça de temer ao Senhor. É muito importante. E eu queria fechar a mensagem de hoje com um exemplo de generosidade de Cristo. As Escrituras nunca nos chamam para ser generoso ou para fazer qualquer outro tipo de coisa sem que Cristo seja o exemplo. Cristo é o nosso exemplo. O Ananias vendeu uma propriedade. Barnabé vendeu um campo. E Cristo deu o quê para a sua igreja? Dinheiro? Deu vida. Cristo veio a esse mundo, se encarnou, obedeceu toda a lei, se qualificou, foi morrer no nosso lugar como fiador, pagou o preço na cruz, morreu por causa dos nossos pecados, não porque ele era pecador, morreu por causa dos nossos pecados, ressuscitou para vencer a morte e nos deu agora
Tudo aquilo que temos é nele, liberdade nele, vida nele, comunhão com Deus é por causa dele, comunhão que a gente tem aqui é por causa dele. Essa ideia de ser igreja no ambiente comunitário, nos domingos, no dia do Senhor, foi por causa de Cristo. Agora nós chegamos em qualquer lugar. Estive em Boston essa semana e fui recebido por cerca de 60 homens lá. É impressionante como a gente se sente em casa quando a gente está no meio do povo do Senhor. Eu conhecia um ou dois. Saí de lá conhecendo quase todos. E aquele abraço gostoso, aquela comunhão maravilhosa. Aquele ronco nos quartos também, faz parte da comunhão. Não é? E outras coisas que a gente vai mencionar. Deixa pra lá. Então, veja, e tudo aquilo é gostoso, maravilhoso. E por quem foi que me deu isso? Foi a igreja de Boston que me chamou? Não. Quem deu essa possibilidade de vivermos comunhão, como as irmãs tiveram ontem aí um momento de comunhão maravilhoso, como os adolescentes tiveram aqui, quem é que nos deu tudo isso? Cristo. Cristo que nos deu tudo isso. Foi Ele que propiciou tudo isso para nós. Então, nós devemos ser generosos porque o nosso Salvador é generoso conosco. Nós devemos ser generosos não porque a gente quer aparecer mais do que os outros, não é porque a gente ganhou muito. Tudo que a gente der hoje para o Senhor ainda é pouco, diante daquilo que Ele nos deu. Todo o nosso tempo, todo o nosso dinheiro, toda a nossa influência, toda a nossa saúde. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, com muita alegria, me gastarei e me deixarei gastar por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu me gasto, me deixo gastar por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter isso, meus irmãos. Esse ânimo de ter a nossa vida ofertada para Ele. Porque logo isso está passando. Logo passaremos. E aí o que nós construímos, tudo aquilo que nós fizemos, ficará para legado, mas nós estaremos com Ele, que é infinitamente melhor. Nosso Salvador nunca pediu de nós aquilo que Ele não nos deu. Seja generoso, tema ao Senhor e viva humildemente com o seu Deus. O caminho da generosidade sincera edifica. O caminho da hipocrisia destrói. A igreja em movimento, a igreja missional que a gente quer ser, precisa ser uma comunidade marcada por verdade, temor e amor, sobretudo. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Vamos